Hoje é terça-feira e toda terça-feira a gente vai fazer diferente agora, junto com a Mais FM, também na Rede Brasil de televisão, no canal Ivo Morgante Opinião, enfim, nas nossas redes sociais, na Rede Brasil e na Mais FM. A gente vai continuar fazendo opinião com o Ivo Morgante, mas é um podcast. Eu também fui agora para a onda do podcast toda terça-feira. E a gente vai trazer os assuntos, vai discutir os assuntos, e eu vou trazer sempre uma pessoa muito interessante para estar com a gente. Por quê? Porque a gente quer discutir o assunto sempre daquela maneira que eu digo para vocês todos os dias. Eu tenho uma opinião, vou emitir a minha opinião, você tem que formar a sua opinião aí em casa, no trabalho, onde você estiver vendo a gente. Porque o mais importante de tudo é que a gente tenha opinião sobre tudo. Porque tudo que acontece ao nosso redor, ou às vezes não tão próximo da gente, dizem respeito à sociedade em que vivemos e por isso mesmo a gente tem que saber, tem que ter uma opinião sobre tudo. Hoje eu estou trazendo meu grande amigo Luiz Mendes. Tudo bem, Luiz? Como é que você tá? Tudo bem, Ivo. Tô ótimo. É um prazer estar aqui com você hoje nesse podcast. Vamos ver se com certeza vai ser um sucesso também. Luiz, bom, a gente já tem uma amizade de 40 anos, né? Por aí. Não é porque a gente é velho, é porque a gente começou cedo. Uma amizade muito cedo. Mas o Luiz é um dos grandes diretores de televisão. O Luiz foi junto comigo, com Albino Castro, com Marcos Wilson, enfim, com todo mundo, foi o time, nós formamos o time que montou o Aqui Agora, que fez o Aqui Agora um grande sucesso da televisão brasileira, né? Sem dúvida, mudou a história e a linguagem do telejornalismo no Brasil. E até eu lembro que eu cheguei a dar entrevistas para o mundo, né? Para TVs do mundo, porque havia um questionamento, o que é isso que os caras estão fazendo? Que esse maluco também lá na cidade de São Paulo, na América do Sul. É verdade. Bom, mas é um prazer ter você aqui comigo. Obrigado. E eu quero começar já discutindo os assuntos, né? Porque eu sei que você é um telespectador meu e você sabe que no nosso programa Opinião, o programa diário que a gente tem, a gente todos os dias fala de alguns assuntos e eu provoco a opinião também dos nossos telespectadores, né? Bom, para começar, a gente vai falar de uma coisa que eu tenho falado no programa, mas que é uma coisa que tem duas vertentes, né? Mas que me parece, no primeiro momento me pareceu, e eu criei até uma opinião sobre isso já, de que houve uma vontade do ministro Luiz Marinho em fazer média com o sindicato. Luiz Marinho foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, né, em São Bernardo do Campo, hoje é ministro do governo Lula, e ele quis fazer com que os sindicatos tivessem um pouco mais de força. Porque depois da queda do imposto obrigatório, daquele dia de trabalho anual, né? Depois da queda do imposto obrigatório, os sindicatos perderam um pouco a força, porque eram movidos muito por aquela verba. Aquela contribuição era importante. Era importante, né? E aí o que acontece? O Luiz Marinho quis fazer uma média com os sindicatos e colocou uma determinação do Ministério que só poderia acontecer o trabalho em feriados, enfim, domingos e tal, se a categoria decidisse em assembleia. O que quer dizer o quê? Que o sindicato teria que participar dessa negociação. Seria uma negociação feita empregador e empregadores com o sindicato, né, mediando isso e fazendo a assembleia. Eu acho que os sindicatos perderam muita força no Brasil. E eu vi uma coisa muito mais política do que objetiva. E na minha opinião, num momento errado. Porque o comércio, principalmente, né, o comércio varejista, sofreu na pandemia, né? Sofreu com todos os balanços governamentais para lá e para cá. E agora que é uma hora, né, de final de ano de ganhar uma grana, não vai poder ter o trabalho do domingo, o trabalho do feriado, do domingo. O que você pensa sobre isso, Luiz? Olha, eu concordo bastante com o que você está dizendo, mas tem uma ressalva nesse raciocínio que eu acho que tem que ser feita. A força do trabalhador no Brasil é muito pequena, ela é muito fragilizada, dada o desemprego que ainda é alto, embora esteja caindo, ainda é um número alto. O salário do Brasil é um dos mais baixos, o salário mínimo é um dos mais baixos do mundo ocidental, do G20 com certeza. Se for uma negociação direta do patrão com o empregado, cara a cara, face to face, o empregado entra muito fragilizado.
para essa negociação. Se ele disser não para o patrão, o risco dele na semana seguinte tá na fila de desemprego é muito grande. Hoje, na minha opinião, essa é a realidade. Então, essa questão, ela tem esse aspecto que, de certa maneira, é positiva para o trabalhador, no sentido de que ele senta numa mesa de negociação com um pouco mais de força na mão. Um pouco mais de força para reivindicar coisas que sejam interessantes para ele ou razoáveis para ele e para o patrão. Para que não fique só uma decisão de mão única. Que essa negociação seja de fato negociada. Porque o que nós estamos vendo não é que havia uma negociação para o empregado. Havia uma imposição do patrão e o empregado tinha que cumprir. Você obrigando a uma negociação, eu não sei se é o momento certo, se já era hora de acontecer isso, não sei. Mas você colocando uma negociação com a mediação do sindicato, você dá mais força para que isso deixe de ser simplesmente ordem imposta para ser de fato uma negociação como prevê a lei. Eu concordo com você, Luiz, mas olha, você quer ver uma coisa? Nessa semana aqui a gente está presenciando e a gente está vendo, e o meu amigo que está em casa, minha amiga que está em casa, a gente tem tido esse papo todos os dias, o problema sério que a gente está tendo com o Sindicato Motorista na cidade de São Paulo. Sem dúvida. 500 mil pessoas, 578 mil pessoas ficaram sem ônibus, ficaram sem transporte, não puderam trabalhar, às vezes até perderam o emprego, ou tinham uma consulta difícil de ser marcada, enfim, não cumpriram os seus compromissos. Houve uma urna roubada, furtada na eleição do Sindicato Motoristas. Um motorista está em estado grave no hospital porque foi baleado na frente da aviação Campo Belo. O 90, lá, eu esqueci até o nome dele, ele é muito conhecido por 90, o presidente do Sindicato Motoristas, que estava afastado e que agora foi recolocado no cargo, que foi eleito deputado e perdeu o mandato por um processo de enriquecimento ilícito, né, demonstra a fragilidade também do sindicato. Mas tem uma coisa para acrescentar e que ao mesmo tempo serve de ressalva para a nossa discussão. Essa greve, que não tem o menor cabimento, ela se deu não por uma questão trabalhista patrão empregado, mas ela se deu por uma disputa interna dentro do sindicato. Ou seja, ela não foi decorrente de uma reivindicação dos empregados em relação ao patrão. Ela foi uma disputa interna de... Não, eu concordo com você. Eu coloco até uma disputa interna de gangue, na verdade. Mas o que eu quero dizer com isso é que evidentemente, que você não pode, por um sindicato, globalizar o negócio. Mas os sindicatos estão fragilizados. Sim. Certo? E quando você está fragilizado, e aqui eu quero que as pessoas prestem bastante atenção no que eu vou falar, porque eu não seria leviano de dizer que vai acontecer. Não é isso. Mas quando você está fragilizado, uma proposta escusa, uma proposta meio complicada, pode balançar você. Entendeu? Aí há uma pressão. Vamos supor, eu tô lá como empregado, você tá como patrão, né? E tá lá a pessoa do sindicato, né? O patrão não pode chegar no cara do sindicato, sabe que o sindicato está fragilizado. Claro que se o cara tem índole não vai acontecer. Mas se o patrão tiver índole, também não vai fazer isso. Também não vai fazer isso. A gente sempre fala do corrupto e não fala do corruptor. Do corruptor, né? Claro. Eu concordo plenamente com você. Mas você concorda que há o corrupto e há o corruptor? Claro. E que você não acha que é mais uma porta para isso? Eu acho uma coisa é você ter uma má mediação. No caso de uma mediação corrompida, vamos dizer assim. Outra coisa é não ter mediação nenhuma. Você chegar lá com a mãozinha amarrada e um revólver na tua testa, você topa? Topou. É essa só a questão que eu coloco. Existe a possibilidade de você pegar um sindicalista corrupto, um patrão corruptor? Claro que existe. A gente sabe, existe no Brasil e no mundo todo. Mas essa possibilidade, na sua maneira de ver, ela é de percentual alto, de percentual baixo? Não sei dimensionar. Não dá para dimensionar? Eu não me atrevo a dimensionar. Eu fico em dúvida. Eu não sei não. Eu volto a dizer, não posso afirmar e seria leviano em afirmar. Claro. Mas eu acho que a gente já começa. Porque assim, né?
Sabe, a partir do momento que você vê, acontece ali, acontece cá, acontece acolá, né? As coisas não são tão boas, né? A história recente do Brasil não é boa, sob todos os aspectos. E eu não estou falando desse ou daquele presidente, dessa ou daquela administração. Porque eu acho que isso vem há muito tempo. Claro. Vem da primeira derrubada, do primeiro pau-brasil. Essa é a verdade. Mas isso faz com que a gente tenha um pouco de medo desse tipo de coisa. Porque pode acontecer. Sim. Uma coisa que vai prejudicar ainda mais o empregado, né? Porque ele nem na Assembleia ali ele conseguiu ter uma força um pouco maior para resolver a situação dele de trabalhar ou não trabalhar. Agora, tem uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração, e você que está em casa aí, você também pode emitir a sua opinião, manda o seu WhatsApp para cá, tá bom? Porque a gente quer saber a sua opinião também, tá? Mas uma outra coisa, vamos supor que você feche aí a possibilidade do trabalho no feriado, ou nos domingos, enfim. Você não está tirando só o dinheiro daquela loja que vai fechar, ou enfim, você está tirando o trabalho do taxista que vai levar o cara para trabalhar, sei lá, o cliente, da esquina que o cara vai almoçar, do boteco que o cara vai almoçar. Quer dizer, o entorno, o imposto o imposto que geraria a quantidade grande de compras que a discussão e tal, né? É importante e que não é simplesmente resolvido numa canetada, não. Eu acho que o grande erro dessa questão é que isso que nós estamos discutindo não seja discutido nas instâncias em que deveria ser. Não, entendi, claro. Porque quanto isso gera de prejuízo? Quanto isso tem que ser imposto ao trabalhador ou não? Até que ponto isso pode ser negociado? Porque isso já não é tratado na convenção da categoria. Por exemplo, nós somos jornalistas. A nossa convenção de trabalho não é de 8 horas por dia. Você concorda? É de 6. Então todo mundo trabalha 8 horas, o jornalista, em princípio, não. Por quê? Porque isso foi acertado numa convenção trabalhista, numa convenção da categoria. Entendeu? Então, quer dizer, essas coisas, é lógico que o comerciário, por exemplo, depende do grande varejo, ele tem que trabalhar alguns domingos por mês, não tem como fugir disso. Agora, ele tem que folgar um domingo por mês, pelo menos, que é previsto em lei. Ele não precisa trabalhar todo domingo, ele trabalha um sim. Nós, quando fazíamos, aqui agora, que vocês estão agora há pouco, um fim de semana era folga, outro fim de semana era trampo. Era trampo, plantão, claro, sem dúvida nenhuma, né? E plantão, punha um jornal no ar no sábado e ficava de plantão em casa no domingo. Claro. Quando morreram os Mamonas Assassinas, quando morreu o Senna, eu e você saímos de casa domingo de manhã e fomos lá pra Vila Guilherme, varamos o dia trabalhando, quer dizer... Eu lembro de olhar no relógio 4h30 da manhã, eu tava no velório, eu tava no ginásio lá, lá em Guarulhos. Então, quer dizer, é uma questão da convenção. A única coisa que tem é o seguinte, no nosso caso, se for pensar em termos do trabalhador brasileiro, o jornalista é uma categoria privilegiada, né? Claro, sem dúvida. Né? Então, mas nós sabíamos, quando assinamos nosso contrato, que tem um plantão, teve época que foi folga 2, trabalha 1, tem época que foi folga 1, trabalha 1. Mas você sabe que você tem que trabalhar no fim de semana porque você tem que formar, essa faz parte da tua obrigação. Como o comerciário, por exemplo, que trabalha numa grande loja de varejo, ou quem presta serviço no restaurante, por exemplo. Não trabalho domingo. Pô, como trabalho domingo? Quando as pessoas vão deixar de comer domingo? Vão deixar de comer pizza no sábado à noite e no domingo? Bom, mas assim, a gente optou por fazer o podcast exatamente por essas coisas, né? Porque quando a gente discute em 2 aqui, aliás, nós estamos discutindo em 3, graças a Deus, né? Eu, você e todos os nossos telespectadores, todas as pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Mais FM também. Então é muito legal que a gente faça esse tipo de discussão. Bom, para concluir esse assunto, até março está paralisado o negócio, né? O Luiz Marinho retrocedeu, diz que vai abrir conversação. Eu ouvi hoje na Rádio Bandeirantes, que ninguém sabe ainda
os comerciantes, enfim, as pessoas ligadas às associações que defendem os interesses dos comerciantes, dos varejistas. Ninguém sabe quem vai estar nessas conversações ainda, mas pelo quem menos... vai conversar com quem? Né? Pelo menos paralisou. E paralisou inteligentemente, né? Porque tem o Natal. Claro, tem, não é época de... Não é hora de discutir isso, né? Olha, senhor Luiz Marinho, o senhor foi infeliz. Sabe? Essa é a verdade. O senhor foi infeliz. Nesse horário foi. Sabe, que quer levantar uma discussão dessa, campeonato? Não era nesse momento, Claro. né? Bom, vamos falar de outra coisa agora, então. Claro. E eu costumo dizer uma coisa, viu, Luiz? E eu sempre falo isso todos os dias no meu programa. Eu jamais irei a um microfone uma vez na minha vida, a uma câmera de televisão, a um microfone de rádio, enfim, a um podcast, aonde quer que seja, para falar da vida pessoal, sabe, da vida íntima, da vida particular deste ou daquele governante, enfim, administrador. Agora, a partir do momento que a pessoa tem um cargo público, e a partir do momento que a pessoa, né, está ali para defender os interesses da sociedade, eu tenho todo o direito de criticá-lo. Se as coisas não acontecerem da maneira que tem que acontecer. E tem coisas que acontecem que eu acho que as pessoas facilitam para que as dúvidas aconteçam. Você entendeu? Eu não vou... É assim, de repente pode nem ter nada no negócio, mas... Do jeito que chega a notícia pra gente, os caboclos fazem... Aí tem algum negócio. Aconteceu o vento, aqueles ventos fortes e tal, enfim, e aí algumas coisas tiveram que ser emergenciais na Prefeitura de São Paulo. E a Prefeitura comprou 30 mil garrafas de água a 10 squeezes, né, de água, a R$10,55. Ela mesmo tinha comprado há meses atrás a R$2,99. Ela comprou sem licitação, porque emergencialmente você pode. Ela comprou sem cotação, porque emergencialmente você pode. Mas espera aí. Triplo do preço? O triplo do preço? Eu não acho que a água aumentou tanto assim, né? E não acho que o cara que faz o squeeze também aumentou nessa quantidade o valor. Para que uma administração, por que uma administração entra numa parada, numa roubada dessa? Eu posso até, vou até só para completar, vou até dizer uma coisa para você. Prefeito Ricardo Nunes, talvez o senhor nem saiba, né? Mas tem que mandar embora. Tem que mandar embora o caboclo que fez. Não é verdade, Luiz? Tem um ditado antigo que diz que a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Parecer honesta, Isso, eu não sei se é honesto ou não, mas não parece honesto. Exatamente. Quer dizer, se fosse a mulher de César, já tinha tomado um pontapé no traseiro, porque não parece honesto. Pode até ser. Pode até ser que entraves burocráticos tenham feito pular o preço de R$ 2,99 para R$ 10,55 em alguns poucos meses. Mas não parece honesto. Né? Alguma coisa de errado tá aí. Concordo com você. Quem é o responsável por isso? Área, rua. Exatamente. Tchau. Não pode expor ele não pode esquecer que está entrando no ano eleitoral na esfera municipal. O Ricardo Nunes é candidato à reeleição. Claro, sem dúvida. Eu acho que 30 mil, se você colocar, dá R$7 mais ou menos de diferença. 30 mil vezes 7 vai dar, em termos de uma campanha para a Prefeitura de São Paulo, não é nem dinheiro de pinga, é dinheiro de nada, né? De nada. Então é o seguinte, vale a pena o desgaste que ele pode vir a ter por causa dessa mixaria? Exatamente. Não estou falando mixaria em termos de orçamento público. Então, eu não sei quem foi, não sei quem responde, quem é que assinou, mas quem assinou tem que ir embora, tem que ir pra rua. Tem que ir embora. Vai ser apurado, perfeito. De repente, olha, o cara não tinha culpa, mas ele foi no mínimo burro. Claro. Se não tinha ladrão, culpa, foi burro. Foi incompetente para fazer o que ele tinha que fazer. Claro, não é claro. Eu tenho discutido muito uma coisa que foge um pouquinho, mas é mais ou menos a mesma coisa. A Enel, sim, reconhecidamente, é ruim no mundo inteiro. No mundo inteiro. No mundo inteiro. A Bolívia
rompeu o contrato com a Enel. Bolívia. A Bolívia rompeu o contrato com a Enel. Bolívia. Eu disse isso já no meu programa. Prefeito Ricardo Nunes, ou sei lá, é porque a esfera é até federal, né? O contrato master é federal da Enel. É porque ela tem em São Paulo, Rio de Janeiro e no Ceará, só nos três ela estados. é federal. Então o que acontece? Tem que romper. Se eu tenho um contrato com você, Luiz, eu fiz o contrato lá, certo? Que eu só posso fazer xixi de 1 às 2 da tarde. Certo? Se eu fiz às 4 horas da tarde, eu rompi o contrato. Claro. Eu fiz errado. Claro. Você concorda? Claro. Então, se rompeu o contrato, Rompeu-se o contrato. Rompeu o contrato. Você fez uma coisa. Primeiro que você se programou para fazer uma coisa que você não é competente. Segundo, você não tem um departamento que você possa olhar de uma forma global o que pode acontecer. Porque... E as demandas que o teu serviço pode exigir para ter qualidade. Você concorda uma coisa comigo? Se você é uma empresa de energia elétrica, né, de distribuir eletricidade, você não tem que contar com vento. Não. Brincadeira, né? Com tempestade. Com árvore caindo numa cidade de São Paulo. Com árvore caindo, claro. Ah, mas é que não podaram... mas ainda não sabia disso? Isso, E tem um detalhe, eu não sei, em 2019, que foi quando a Enel chegou em São Paulo, até hoje, ela demitiu 36% dos seus colaboradores. Reduziu em mais de 1/3 o número de empregados. Exatamente. Então o que acontece? É claro, se eu tenho 100 empregados, passa a ter 64, o serviço não vai ser o mesmo. Claro. Porque o que acontece? Uma empresa privada, qualquer empresa privada, tem o objetivo de dar lucro. Uma empresa de serviço público, ela tem que ter como prioridade, não sei se é objetivo, mas tem como prioridade prestar serviço à população. Uma concessionária de serviço público, ela tem que ter lucro, sim, mas ela não pode ter esse lucro em detrimento da qualidade do serviço que ela presta. Claro. E quando você vê que uma empresa demite 36% dos seus empregados... Foi para aumentar o lucro. Para aumentar o lucro. Claro. E como consequência, a deteriorização da qualidade do serviço que ela presta. Exatamente, eu concordo plenamente com você. Não é? Concordo plenamente com você. Então, E tem uma coisa, eu morei muito tempo no interior, porque eu comecei a minha carreira no interior, e o caipira tem um ditado tão singelo, mas que é muito legal. Se você não sabe vender pinga, não se mete a abrir um boteco. Claro, pô! Se você não consegue dar o serviço que você precisa dar, seja a Enel, seja quem for, né, você não pode. Agora, tem uma outra coisa também que a gente precisa levar em consideração, sabe? Os contratos são mal feitos. Sim. Né? Os contratos são mal feitos. E tem que ser mandado embora quem fez o contrato também. Claro. Sabe? Tem coisa, gente, que não dá pra contemporizar. Você concorda comigo? Eu não sei o número, eu confesso que se eu li eu não tô lembrado. Alguém dimensionou o prejuízo que foi causado na cidade de São Paulo? Até dimensionar, bilhões, mas é coisa assim, bilhões incalculável. Aí tem uma outra coisa que você tem que levar em consideração. Não adianta você ressarcir o cara porque a árvore caiu em cima do carro dele. Você tem que ressarcir ele porque ele não pôde se locomover, Sim. Ele pode ter perdido reuniões, ele pode ter perdido negócios, ele deixado de ir ao médico. Deixado de ir ao médico, ele pode ter complicações de saúde, tudo isso tem que ser levado em consideração. Claro. Certo? Então, todas essas coisas... Não, sem falar do povo que passou 4 dias sem luz e perdeu o comércio, produto que estava na geladeira, gente que perdeu em casa o Sim. que tinha comprado pro mês inteiro. E aí? Como é que faz? A gente sabe que a vida do pessoal hoje em dia não dá pra fazer 2 compras de mês por mês. Sem dúvida nenhuma. Agora, deixa eu falar um negócio aqui pra gente não se perder também, né? Nós falamos da Enel tudo aqui, mas você que fez a compra da água lá tem que ser mandado embora. Sim, pra voltar pra água. Vou voltar pra água aqui, porque você que fez a compra da água lá na prefeitura. 10 conto. Eu acho que no show da Taylor Swift não vai ser 10 conto. Ai, meu Deus do céu. Olha, gente, mas é isso aí, né? A gente vai fazer um podcast todas as semanas. Que legal. Né? Vamos bater um papo. Eu quero trazer sempre pessoas esclarecidas como o Luiz Mendes. O Luiz Mendes, eu e o Luiz temos uma amizade muito grande, muito forte e de uma longevidade, né? De uma certa longevidade, mas a gente sempre discordou conversando e batendo papo. Claro, né? E isso é importante, isso é muito interessante. O fato de a gente ser amigo não obriga que a gente tenha a mesma opinião sobre tudo. Exatamente. Até em futebol, você sentiu isso, sou palmeirense? Você tá por cima agora, mas eu já tive por cima também. Faz tempo. Não,
Mas vai acontecer de novo. Com certeza, com certeza. Bom, gente, então é isso aí, tá? A gente vai fazer um podcast. O nosso Opinião de toda terça-feira vai ser um podcast que vai ser transmitido pela Rede Brasil de televisão, vai ser transmitido pela Mais FM. Um grande abraço a você, meu amigo que é ouvinte, minha amiga que é ouvinte da Mais FM. Vai ser transmitido pelo meu canal no YouTube, Ivo Morgante Opinião, pelos canais da Rede Brasil de televisão. Você vai poder ver o podcast em todo lugar. Por que a gente resolveu fazer um podcast? A gente faz durante todos os outros dias aquele formato normal da televisão, mas aqui no podcast eu quero chegar um pouco mais próximo, porque o podcast tem essa vantagem, né? Tem esse condão de você, primeiro que fica mais legal, mais descontraído e tal, e segundo que aproxima mais as pessoas. É verdade, Luiz? Luiz, um grande abraço. Foi um prazer estar aqui com você mais uma vez. Isso, de vez em quando você vem aí, você já sabe onde é o caminho, como onde é a porta, né? Então, com certeza, você vem toma aí. um café aqui. Tá bom, então. Um papo. Muito obrigado, então, a você, meu amigo, a você, minha amiga, que esteve conosco em mais esse programa Opinião pela Rede Brasil de televisão. Saúde e felicidade sempre. Amanhã eu tô de volta. E amanhã eu tô de volta do estúdio com o nosso programa, né, para mostrar os fatos, os vídeos e também fazer com que você tenha a sua opinião. Tá bom? Grande abraço.